O novo ensino médio cria oportunidades para que a gente transforme a escola e garanta que ela tenha mais sentido para adolescentes e jovens que já nasceram no século XXI. Então, a proposta é garantir mais engajamento, mais interesse dos estudantes pelo que acontece no processo educativo, mais autonomia, protagonismo desses alunos para que eles sejam mais agentes do seu processo de desenvolvimento e também mais aprendizagem, não apenas de conteúdo, mas de competências que os permitam estar mais preparados para os desafios presentes e futuros. Para isso, um dos principais diferenciais que a reforma propõe é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, ou seja, que tudo que é feito e planejado em relação ao que acontece na escola tenha o aluno como foco. A ideia é que a gente possa entender quais são as suas características, os seus interesses, suas potências e seus desafios e aí então organizar toda a escola de forma a que tudo isso possa ser considerado. Mais do que isso, promover a formação integral desse aluno, não só na sua dimensão intelectual, mas também na sua dimensão física, cultural, social e emocional. Ou seja, desenvolvendo ali conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para que ele possa realmente ter uma formação plena, uma formação tanto para lidar com questões complexas do cotidiano, da sua vida pessoal, mas também para exercer a cidadania de maneira transformadora e poder estar preparado para enfrentar os desafios também do mundo do trabalho. Outro diferencial é a ampliação da carga horária. Ainda existem escolas no Brasil que oferecem apenas 4 horas de atividades por dia para o ensino médio. A proposta é que até 2022 todas as escolas ofereçam pelo menos 5 horas diárias, complementando aí 200 dias letivos, o que dá 1.000 horas por ano, 3.000 horas ao longo de todo o ensino médio. Claro que a ideia também é que essa carga horária possa ir se expandindo gradualmente até que a gente possa chegar a pelo menos 7 horas diárias, que é o que a maioria dos países oferece. Mas o principal diferencial desse novo ensino médio é justamente a atualização e flexibilização curricular. Ou seja, a partir dessa nova proposta de escola, os alunos terão uma parte do currículo que é comum a todos, aquilo que a gente chama de formação geral e que não deve ultrapassar as 1.800 horas ao longo de todo o ensino médio, e uma parte que é variável de escolha do estudante, que chamamos de itinerários formativos e que deve ter no mínimo 1.200 horas das 3.000 horas desta etapa de ensino. A formação geral, ela tem como diferencial o fato de ser orientada pela Base Nacional Comum Curricular e está focada no desenvolvimento das competências gerais, aquelas competências amplas que começam a ser desenvolvidas na educação infantil e vão então se completar no ensino médio. Também é um currículo focado em áreas do conhecimento para permitir mais interdisciplinaridade, mais articulação entre os diferentes componentes curriculares. E um foco muito forte em habilidades que permitam a esses estudantes não apenas conhecer, mas saber como aplicar esse conhecimento na vida real. Um currículo muito articulado com os temas da contemporaneidade, para que a gente possa associar essas áreas de linguagens, de ciências humanas e sociais, ciências da natureza e matemática, aquilo que está acontecendo no mundo, os principais desafios enfrentados tanto pela sociedade quanto pelo planeta. Já os itinerários formativos tem o propósito de ampliar e aprofundar aquilo que os estudantes já aprenderam na formação geral, ou seja, não é mais do mesmo, mas é a possibilidade da gente dar mais verticalidade ao processo educacional. Ou seja, os itinerários formativos buscam ampliar e aprofundar as aprendizagens adquiridas na formação geral. Então a proposta é, ao invés de aprender um pouco de cada coisa, que esses alunos possam fazer a sua escolha e realmente mergulhar a fundo em uma área do conhecimento. Há ainda a possibilidade que esses alunos escolham um itinerário de formação técnica e profissional, se preferem já desenvolver aí aprendizagens ligadas ao mundo do trabalho.
É interessante observar que esses itinerários formativos, além de oferecer essas trilhas de aprofundamento e ampliação de aprendizagens, possa também trabalhar fortemente o projeto de vida do estudante, seja como um tema transversal, seja como um componente curricular específico, além de oferecer eletivas, que seriam componentes curriculares de mais curta duração, que inclusive ele faria para complementar a área que ele escolheu para se aprofundar. Ou seja, eu posso me aprofundar na área de linguagens e ter interesse de fazer eletivas de ciências humanas, de ciências da natureza, de matemática, em temas que também sejam do meu interesse. Outro aspecto que ganha muito relevo no novo ensino médio é a questão das práticas pedagógicas. Ou seja, não vai adiantar um currículo atualizado e flexível se as atividades realizadas na escola e na sala de aula são também tradicionais, a mesma aula expositiva de sempre. É fundamental repensar essas abordagens para que seja inclusive considerado que esse aluno de hoje aprende muito mais realizando, fazendo, propondo, sendo autor de projetos, fazendo intervenções na comunidade, em atividades que propõem mais desafios e que realmente sejam mais interativas, inclusivas, diversificadas, inclusive para a gente não esquecer que cada aluno aprende de um jeito e, portanto, a gente precisa oferecer diferentes formas de aprendizado para que ninguém fique para trás. E, logicamente, o novo ensino médio propõe mudanças na avaliação da aprendizagem, especificamente em relação ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que passa, então, a ter duas provas. Uma prova que é comum para todos os alunos e que vai avaliar a aprendizagem das competências e habilidades da formação geral, e uma segunda prova que é variável, que os estudantes podem escolher a depender do itinerário que eles fizeram e que está focada muito em habilidades em relação aos eixos que orientam os itinerários formativos, ou seja, habilidades relacionadas à investigação científica, a processos criativos, a intervenções e mediações socioculturais e ao empreendedorismo. Então, os alunos, a partir do momento em que todo o primeiro, segundo, terceiro ano tiver cursado já esse novo ensino médio, terão um novo Enem para que realmente haja coerência entre o que é avaliado e aquilo que é ensinado e aprendido ao longo do ensino médio.